Suponha que as populações de dois vilarejos A e B variam de acordo com as funções f de t igual a 2 elevado a t mais 2 mais 75 e g de t igual a 2 elevado a t mais 1 mais 139, em que t é o tempo em ano e as expressões f de t e g de t representam, respectivamente, o número de indivíduos desses vilarejos. Letra A. Considerando o instante atual como o instante zero, os gráficos de f de t e g de t são formados por pontos das curvas indicadas a seguir por f e por g, respectivamente. Determine A e B na figura, coordenadas do ponto f e g. Pessoal, vamos dar destaque aos dados da questão. Ele fala que a função f de t e g de t, elas representam o quê? As populações desses vilarejos, tá certo? Então, g de t até 139. E ele quer que você calcule o valor de A e B na figura. Vamos analisar aqui a figura. Essa é o gráfico que representa, né? Representado por essa questão aí. Então, eu tenho o gráfico da F e da G, a gente tem um ponto de interseção aqui. Esse eixo Y representa o número de indivíduos e o eixo X é representado por anos, tá? Além disso, eu tenho o ponto A e o B que ele pediu para você calcular na questão. E quem é o ponto A e B? É o ponto de interseção A e B. E é esses valores que ele quer que vocês encontrem, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu já adiantei a questão e vou explicando para vocês o que eu fiz. Primeiro, eu peguei o par ordenado aqui, o ponto AB, e vou substituir na função f de t. Então, no lugar de x, você coloca A, no lugar de y, você coloca B, né? Dentro desse contexto da questão. Então, f de t é igual a 2 elevado a t mais 2 mais 75. No lugar de t, eu coloquei A. Só que f de A é a mesma coisa que y, que é a mesma coisa que B. Então, eu chego à conclusão que B é igual a 2 elevado a mais 2 mais 75. Vou fazer o mesmo procedimento com a G. Então, no lugar de T, você vai colocar A. Então, vai ficar G de A é igual a 2 elevado a mais 1 mais 139, né? Como G de A é a mesma coisa que Y, que é a mesma coisa que B, então, B é igual a 2 elevado a mais 1 mais 139. E aí, olhando novamente o gráfico, você percebe o quê? Que esse par ordenado que você quer encontrar é o ponto de interseção das duas funções. Então, para encontrar o valor de A e de B, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as minhas duas funções. Então, f de t é igual a g de t. Só que a gente desenvolveu a f e percebeu que é a mesma coisa que 2 elevado a mais 2 mais 75. E a G é o mesmo que 2 elevado a mais 1 mais 139, porque B é igual a B. Então, eu estou igualando as duas funções. E feito isso, pessoal, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu peguei a parte exponencial e passei toda para o outro lado. Então, esse 2 elevado a mais 1 passei para o outro lado. 75 está positivo, foi para o outro lado negativo. Depois, o que eu fiz? Eu expandi as minhas partes exponenciais, ó. Então, 2 elevado a A mais 2 é o mesmo que 2 elevado a A vezes 2 elevado a 2. Menos 2 elevado a A mais 1 é o mesmo que 2 elevado a A vezes 2 elevado a 1. Lembrando que é uma soma de expoente, que é um produto de mesma base, ok? E subtrair 139 de 75. E aqui eu deixo à vontade, para quem gostou de fator em evidência, faz em fator em evidência, quem preferir, mudança de variável, faz por mudança de variável. Eu preferi fazer mudança de variável. Então, no lugar de 2 elevado a A, eu chamei de K. Então, dessa primeira parte aqui, eu tenho que 2 elevado a 2 dá 4. Mas esse 2 elevado a A vai ficar 4K. No lugar de 2 elevado a A, vai virar K. K vezes 2, 2K. 64. Desenvolvo meu cálculo, chegando à conclusão que K vai dar 32. Mas a gente não quer o valor de K, a gente quer o valor de A. Então, eu tenho que substituir de volta aqui, tá? Então, ficou 2 elevado a A igual a 32. Fatório 32, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Como as bases são iguais, mantém só expoente. Então, ficou A elevado a 5,
ok? Então, já achamos o valor de A, falta achar o valor de B. Então, eu vou escolher qualquer uma das duas funções, ou a f ou a g, tá? E substituir o valor de A que a gente acabou de encontrar, que é 5. Então, escolhi a f, como a f é a mesma coisa que b é igual a 2 elevado a mais 2 mais 75, então, no lugar de A, que eu acabei de encontrar, você substitui o 5. Então, ficou 5 mais 2, 7. 2 elevado a 7 é 128, mais 75, 203. Então, a gente descobriu o valor do par ordenado, o valor de A, o valor de A e o valor de B, que é o ponto de interseção, ok? Na nossa letra B, ele pergunta assim: daqui a quantos anos os dois vilarejos terão o mesmo número de indivíduos? A gente já acabou de encontrar, pessoal. Eles vão ter a mesma quantidade de indivíduos nesse ponto B, certo? Porque o B é a mesma quantidade de indivíduos. Mas é quando que isso ocorre? Em 5 anos, ok? Em 5 anos. Daqui 7, letra C, daqui 7 anos, qual será a população do vilarejo A? Ou seja, o vilarejo A, ele é representado pela função f. Então, no lugar de t, você vai colocar 7. Aí vai ficar assim. F de 7 é igual a 2 elevado a 7 mais 2 mais 75. 7 elevado a 2 vai dar 9, né? Aqui 7 mais 2 dá 9. 2 a nona é 512 mais 75. Então, daqui 7 anos, terão 587 indivíduos nesses vilarejos, ok? E a letra D já tinham me pedido antes, então eu fiz somente a letra D separada, então o vídeo da letra D tá separado, tá? Então vocês procuram aí depois. É isso.